Está travada? Não. Bom dia. Bom dia nada, né? Boa noite já. Boa noite já. Gente, hoje a gente vai ler 2 Crônicas 10, tá? Vamos orar? Eita, nós. Balançou. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado pelo seu amor, Senhor, que dura para sempre. Pai, nos ajuda a entender a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Gente, hoje a gente vai ler 2 Crônicas 10, tá? Fala assim. Tem uma breve explicação aqui. Em 931 a.C., com 41 anos de idade, Roboão, filho de Salomão, se tornou rei de Israel. Quando o povo das tribos do norte pediram que ele os tratasse melhor do que tinham sido tratados por Salomão, Roboão preferiu seguir a sugestão dos seus conselheiros mais jovens e prometeu que seria ainda mais exigente do que seu pai. À vista disso, as tribos do norte, liderada por Jeroboão, se revoltam contra as tribos do sul, tá? Então vai haver uma divisão nas tribos. Acontece que Salomão, ele tinha os israelitas, né, na tribo toda de Israel, como oficiais e soldados, tá? Mas eles trabalhavam para o rei. Acontece que eles estão pedindo para pegar mais leve. Só que o Roboão, ele ouviu os conselheiros mais velhos, mas ele resolve seguir os mais novos. Aí os mais novos falaram assim: pega mais pesado, né? Tipo, você é o rei, açoita esse povo. Então nem todo conselho é bom. E aí ele vai seguir o conselho dos mais jovens e vai se ferrar, porque um pouco antes, Deus havia chegado a Jeroboão e falado para Jeroboão que o Jeroboão era um oficial, né? Um oficial de Salomão. E aí Jeroboão ouve de Deus que ele vai liderar 10 tribos. Deus vai dar 10 tribos para ele liderar. Então ele tá esperando a oportunidade. A oportunidade vem agora com Roboão falando que vai pegar mais pesado. Fala assim: Roboão foi até Siquém, aonde todo o povo de Israel se havia reunido para fazê-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, que havia fugido do rei Salomão e ido para o Egito, soube disso e voltou de lá. O povo das tribos do norte mandou buscá-lo e foram todos juntos falar com Roboão. Eles disseram: Salomão, seu pai, nos tratou com dureza e nos fez carregar cargas pesadas. Se o Senhor tornar essas cargas mais leves, a nossa vida mais fácil, nós seremos seus servidores. Roboão pensou. Roboão respondeu: deixa arrumar. Voltem daqui 3 dias e aí eu darei a minha resposta. Então eles foram embora. O rei Roboão foi falar com os homens mais velhos que haviam sido conselheiros de seu pai e perguntou: que resposta vocês me aconselham a dar a este povo? E eles disseram: se o senhor for bondoso e tratá-los bem e der uma resposta favorável ao pedido deles, então eles serão seus servidores para sempre. Ou seja, você não vai ter guerra, não vai ter problema, não vai ter nada, vai ficar sossegado com os mesmos caras que trabalhavam com seu pai. Mas Roboão não seguiu o conselho dos homens mais velhos e foi falar com os mais jovens, que haviam crescido junto com ele e agora eram seus conselheiros, né? Gente que nunca fez nada, que adora dar um palpite sobre a classe mais baixa. E aí, que conselho vocês me dão, os filhinhos de papai, né? Perguntou ele. O que é que eu digo a esse povo que está me pedindo para que eu torne suas cargas mais leves? Eles responderam: você deve dizer o seguinte: o meu dedinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. Ele fez vocês carregarem cargas pesadas. Eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicote. Eu vou surrá-los com correias.
3 dias depois, Jeroboão e todo o povo foram falar com o novo rei Roboão, que é o filho de Salomão, como ele havia mandado. O rei desprezou o conselho dos homens mais velhos e falou duramente com o povo, como os jovens havia aconselhado. Ele disse: o meu pai fez vocês carregarem cargas pesadas, eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes, eu vou surrá-los com correia. Sei, no meio de uma galera, bobinho. Assim o rei Roboão não atendeu o povo. O Senhor Deus fez isso acontecer para confirmar aquilo que ele, por meio do profeta Aias, de Siló, tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate. Ou seja, o profeta fala para ele, ó, Deus vai te erguer sobre 10 tribos, tá? Por quê? Porque Salomão tinha se corrompido. Salomão se corrompeu pelo ouro, pelo dinheiro e se corrompeu pelas mulheres que ele tinha como esposas, né? Ele tinha um problema de perdição, né, com mulher, assim como Davi. Então ele vai começar a adorar os ídolos daquelas mulheres, tá? Quando os israelitas viram que o rei não ia atender o seu pedido, começaram a gritar: abaixo Davi e sua família! O que foi que eles fizeram por nós? Homens de Israel, vamos para casa, que Roboão cuide de si mesmo, ou seja, deixa ele aí. E assim os israelitas voltaram para suas casas, deixando Roboão como rei somente do povo que morava no território da tribo de Judá. Mas eles foram para cima do Roboão, só que o Roboão, ó, fugiu. Então o rei Roboão mandou que Adonirão, o encarregado dos trabalhadores forçados, fossem falar com os israelitas, mas eles mataram ele à pedrada. Porém, Roboão subiu depressa no seu carro de guerra e fugiu para Jerusalém. Desde aquela época até hoje, o povo de Israel, o reino do norte, está revoltado contra os descendentes de Davi. Ou seja, acabou, né? Ele ficou com Judá e Benjamim e o povo, a galera, ficou com Jeroboão, filho de Nebate. O problema de Jeroboão não foi reinar, até porque Deus que instituiu ele como rei. Foi que ele fez dois touros, né? 2 touros de ouro, para que o povo cultuasse em Samaria, ao invés de ir para Jerusalém, que era lá perto do Roboão, né? Que é onde havia o templo do Salomão, que o Salomão tinha construído. Com medo de que o povo se voltasse para o Roboão, tivesse uma recaída, ele faz 2 touros e fala: ah, vocês não precisam ir lá não, vocês podem adorar aqui. E aí ele vai cair por causa disso, tá? Por causa da idolatria, fez o povo acompanhá-lo e pecar junto. Mas o problema aqui de Roboão é seguir o conselho de gente que não fez nada na vida. Gente que não sabe de nada, que não fez nada. E geralmente quem não faz nada, não sabe de nada, só sabe criticar os outros. A gente nunca recebe crítica de quem está fazendo alguma coisa. A gente sempre recebe crítica de quem não está fazendo nada. Ou não está fazendo aquilo que você faz, né? Porque é muito fácil criticar quando você não calça o sapato da pessoa. Enfim, que a gente perceba, né? Já que é a lição espiritual, que a gente perceba que nós precisamos tomar cuidado com os nossos conselheiros, com os elogios e com as críticas. Os elogios não podem nos tirar, nos elevar demais a ponto da gente não enxergar a realidade. E as críticas não podem nos tirar do foco do que a gente está fazendo, a ponto de deixar a gente paralisado. Afinal de contas, crítica e elogio é sobre as pessoas que falam, tá? A gente tem que prestar conta para Deus, assim como todos prestarão. Então, que você continue no seu caminho, prestando as suas contas a Deus, assim como eu, né? Presto as minhas a Deus. E Deus te abençoe, tá? Amanhã a gente volta. Ah, por que do horário? A gente vai voltar no horário que der, até meia-noite a gente vem, tá? Estamos imprevisíveis ultimamente, né? Mas Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus, muito obrigada. Até amanhã, tá bom? Tchau.